boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois representantes da bancada federal do Rio de Janeiro, do PSDB, o deputado Otávio Leite. Boa noite, deputado. Boa noite, Bruno. Boa noite, Hugo. Boa noite, senhoras e senhores. E do PROS, o deputado Hugo Leal. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite, nossos telespectadores. Mas uma satisfação poder retornar aqui na sua bancada. O prazer é meu em recebê-los. A eleição já passou aí há quase um mês, 20 e tantos dias, mas me parece que o clima ainda é de acirramento de ânimos. Ainda há um espírito de confronto presente agora no Congresso, coisa que não se via num período pós-eleição há muitos anos. Era de costume, era praxe do Congresso dar uma trégua a presidente ou presidente eleito ou reeleito. Dessa vez foi diferente. No dia seguinte, o confronto se reinstalou agora no parlamento. A leitura para isso, a explicação para isso é que a eleição foi muito justa, muito apertada, ou há outras razões despertando essa animosidade cada vez mais forte no parlamento. Eu começo com o deputado Hugo Leal. Olha, Ricardo, natural que com o acirramento dessa eleição, eu já passei por algumas eleições, pelo menos no período atual, desde 89, vi muitas eleições, né? Passei, atuei, participei dessas, das últimas 4, participando como candidato, realmente essa chamou a atenção. Ocorre que o Congresso, né, da Câmara principalmente, já existia um espírito de acirramento muito forte, muito grande. Mesmo no período eleitoral, nós tivemos algumas sessões, e nessas sessões nós não conseguimos desenvolver o trabalho legislativo, exatamente porque já havia um espírito de acirramento antes mesmo de resultado eleitoral, do primeiro turno e somente do primeiro turno para o segundo turno. Óbvio que com essa tensão já gerada por essa eleição, que foi uma eleição muito atípica, eu considero atípica, positiva do ponto de vista do debate e das vezes do acirramento, mas foi atípica principalmente para a questão do parlamento. O que nós estamos assistindo agora? É ainda o reflexo. Como você disse, passou há um mês já, quase que um mês do processo eleitoral, e nós temos tendo reflexo. Alguns ainda não desceram do palanque, é natural que eles continuem. E isso faz parte até de uma retórica que as pessoas aproveitam esse ambiente. Eu não estou dizendo que seja negativo, mas vai chegar uma hora que essa poeira vai baixar, essa fervura vai baixar, e as coisas, obviamente, vão ter que entrar. Eu quero aproveitar a sua frase, e com ela eu relembro uma frase da presidente Dilma. Ela disse que a oposição tem que desmontar o palanque. Deputado Otávio Leite, a oposição, o PSDB ainda não saiu do palanque, é isso? Primeiro é preciso considerar algo muito curioso. Quem venceu as eleições não comemorou. Eu não observei grandes, efusivas comemorações pelas ruas do Brasil e etc. A sensação que me dava até que era uma vitória quase que envergonhada, né? O que é preciso constatar também é que 51 milhões de brasileiros apostaram numa mudança, querem uma mudança. Também, em qualquer sistema democrático que se respeite, é algo que é fundamental também existir, é uma oposição firme, uma oposição que cumpra um papel de denunciar, de esclarecer, de cobrar de quem ganhou. Não dá para ficar calado, passado uma semana da eleição, e já observar a nação ter que conviver com juros mais altos, com conta de luz mais altas, com índices do IPEA, por exemplo, que já revelam que há mais 1 milhão de brasileiros miseráveis, dados que eram para ter sido revelados antes das eleições. Isso tudo não nos permite ficar calados. Então a oposição tem um papel a cumprir, que é um papel constitucional, democrático, e nós não vamos fugir dessa responsabilidade. Deputado, então, o Aécio não quer que ele esteja em palanque, não. Ele prosseguirá exercendo o papel dele. Agora, ele reverbera, ele fala, as pessoas ouvem. Deputado, é correta essa posição de que é preciso ter uma posição firme, presente, fiscalizadora. Mas, na medida que se fala agora
até impeachment da presidente Dilma, não está havendo um exagero, não estão exacerbando um pouco, na verdade, suscitando essa discussão na sociedade de impeachment da presidente, estando ela eleita há 3 semanas e não havendo nenhum fato ocorrido nesse interregno que justificasse esse tipo de debate? Aconteceram coisas também curiosas, até manifestações espontâneas em São Paulo, que um camarada lá colocou um placarzinho, volta à ditadura. Isso aí é um idiota qualquer. Eu respeito a opinião das pessoas, mas não faz o menor sentido. Ninguém aqui proclama ou advoga a ideia de impeachment, coisa do gênero. O que nós queremos é, por exemplo, que na questão da Petrobras se vá a fundo. Agora, isso pode trazer grandes traumas na nação, mas não estamos antevendo qualquer responsabilidade direta do governo, da presidenta, para que requeira um impeachment, nada disso. Isso é bobagem nesse momento. Deputado Hugo Leal, você que é da base do governo, sim, você que integra a base da presidente Dilma, como é que viu essa discussão precoce e até mesmo sem sentido nessa altura do campeonato, porque não é fundado em nenhum fato concreto, nada objetivo de suscitar, de se levantar a hipótese de impeachment? É o acirramento da eleição, proporciona, infelizmente, alguns fatos dessa natureza. Acontece que isso aí nasceu também de um movimento da sociedade, não até pequeno, também uma parcela pequena da sociedade, mas se tornou um movimento, e as redes sociais dão uma dimensão que às vezes o movimento não existe, e não necessariamente. Agora, o importante até foi o posicionamento do candidato, então, Aécio Neves, e do governador de São Paulo também, Alckmin, que condenou mas pelo amor de Deus, veementemente esse tipo de... Ricardo, é o mínimo que se espera, é o bom senso, né? Mal ou bem, houve um processo eleitoral e houve um resultado, e acabou. Quando o Otávio fala que não houve comemoração, porque quem já estava jogando ganhou, continua jogando. Então não houve nenhuma ruptura perfeita. Vão haver rupturas, sim, para o segundo governo da presidente Dilma, com certeza haverão, sim, rupturas com ações que podem ter ocorrido. E ela sempre manifestou isso, que ela não tem compromisso com o erro. Agora, deixar bem claro, essa circunstância precisa ser bem dividida. A oposição, a fiscalização, essa linha vai ter que acontecer. E não está acontecendo aqui no Brasil. A gente está achando assim, não, que foi um acirramento de 51 milhões de pessoas. Claro, mas isso aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, aconteceu nas eleições da França. O acirramento, a diferença dos percentuais eleitorais, é claro que o sistema eleitoral dos Estados Unidos é um, na França é um e aqui no Brasil, mas houve acirramento também. Isso é natural do processo democrático, da consolidação desse processo democrático, e que acaba tendo um espaço menor. Agora, natural, eu achei interessante que esse ambiente possa continuar, porque isso é o caso típico de amadurecimento do processo democrático. Isso para mim não tem dúvida. O mundo digital que a gente vive proporciona também muitos excessos. As pessoas são livres para falar o que pensam. Mas houve um aspecto que me chamou muita atenção, Hugo. A quantidade de torpedos, de SMS que chegavam às pessoas vindas do exterior, mensagens emanadas de IPs e de base de dados do exterior para as pessoas como um todo, difamando, execrando o candidato. Tanto de um lado quanto de outro. Olha, isso foi uma barbaridade. Essa é uma questão que o tribunal precisa ir a fundo para identificar e rastrear, porque isso é a postura mais antidemocrática que pode ter. Otávio Leite, a decisão da presidente Dilma, a intenção da presidente Dilma de manifestar o desejo de reconciliar o país com diálogo e tal, foi tomada com reserva pelo candidato Aécio. Ele disse que só aceitará essa, reconciliação caso haja punição exemplar dos envolvidos no escândalo da Petrobras. Essa é a postura correta? A presidenta Dilma terá uma maioria no Congresso. O Congresso é a instância na qual se pode instituir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar com profundidade qualquer que seja o tema. A questão da Petrobras está posta e é uma exigência da nação que se vá a fundo, doa quem doer. Então, uma nova CPI será fundamental. Esse é um pressuposto que nós entendemos que o governo não pode patrolar ou, de uma maneira geral, impedir que isso vá adiante. Isso seria um absurdo. Então, é um pressuposto. O que eu quero dizer é o seguinte: o diálogo se dá em cima de questões concretas. Quais são as propostas do governo para a reforma tributária, para a reforma política? Apresente as propostas e nós vamos contrapor, vamos sugerir, vamos procurar aperfeiçoar o que for melhor para o Brasil. Mas a discussão, o aprofundamento da investigação na Petrobras é uma
uma questão inegociável para todos nós. Ela é fundamental para o país. Rapidamente, que eu vou fazer rapidamente, eu acho que isso já é inevitável, isso já está acontecendo, seja do ponto de vista da Polícia Federal, seja do ponto de vista da Justiça Federal. Abrir uma CPI pode até acontecer, mas talvez seja chovendo molhado, porque normalmente a CPI, o resultado da CPI é encaminhado ou ao Ministério Público ou à Justiça. Se a Justiça já está investigando, já pegou, já fez delação premiada, já tem uma condução, agora é pegar, não dar nenhum tipo de benefício e condenar quem tiver que ser condenado. Ok, vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.